Olá, pessoal. Iniciando aí a live de revisão. Eu estou calado porque não tem ninguém. Bom, tem duas pessoas, eu não consigo saber quem são, porque o tipo de live que eu criei, ela permite a entrada fácil, mas ela não permite que eu saiba quem está acompanhando. Então, eu não sei quem está aparecendo aqui. Eu tenho duas pessoas participando. Bom, então eu vou compartilhar a tela para começar. Deixa eu ver aqui. Lá. Você não está aparecendo para mim nas pessoas que entraram na live. Você está como apresentadora. Você entrou com o seu e-mail da CPS. Estranho. No de informática, os professores que estavam como apresentadores apareceram para mim. Guarda mais um pouco lá para ver se aparece alguém. Bom, na disciplina a gente tem três mediadores além de mim.
Então, estávamos, né, trabalhando em 4 pessoas. Aí o professor Cristóvão, ele se aposentou, e aí não pode mais trabalhar com a gente, está fora. Estamos desfalcados. Ele tem 3 turmas. Essas turmas ficam comigo até o final do semestre. Próximo semestre você continua? Ótimo. Opa, apareceu mais um aqui. Boa tarde, Eduardo. Opa, apareceu mais. Pessoal, vai entrando no chat aí para eu saber quem está chegando, por favor. Entendi. Está aumentando o número. Espera mais um minuto e eu começo.
Bom, pessoal, vamos lá. Revisão para P2, Sistemas Integrados de Gestão. Antes de começar, já coloco para vocês o seguinte, né? Para mim, prova, ela é um momento para que vocês aprendam mais. Então, se vocês leram as UAS, vocês vão conseguir resolver as questões sem nenhum problema. Não que a obrigatoriedade da leitura da UA, né, atrapalhe demais vocês na resolução da prova. Porque normalmente as questões elas se utilizam de conceitos que vocês têm, mas ela apresenta, né, a resolução a partir daquilo que está na prova. Então vamos lá. Então, antes, né, de começar, eu vou falar para vocês o seguinte, né? Vocês estão no sexto semestre, vocês já devem ter aprendido isso, mas estão no finalzinho aí do curso. Então, toda vez que você tiver que fazer alguma coisa, tiver que estudar, né, leia sempre, né, se tiver no documento, os objetivos, competências e habilidades que são apresentados. No nosso caso, nas UAS. Ter atenção aos itens destacados, aqueles que o pessoal coloca, né, algum símbolo ou coloque algum quadrinho, né, para vocês. E, no nosso caso, sempre ler a UA mais de uma vez com bastante atenção. Aí, dica para a prova. Resolva sempre primeiro as questões que você sabe. Sempre. Aí resolveu, fez as questões que você sabe. Depois as questões que você tem alguma dúvida. Aí resolve. Agora, aquelas questões que você leu e não tem nenhuma ideia daquilo que está sendo perguntado, tá? Você leu as alternativas e achou que alguma delas é a certa, marca essa e esquece a questão. Normalmente, o nosso subconsciente ele consegue trazer para a gente a resposta da questão, mas a gente não acredita e fica lendo e acaba errando. Tá? Então é isso. Leu a questão. Não tem ideia de qual é a resposta, leu as alternativas. Ah, acho que é essa. Marca essa e esquece a questão. Não mexe mais com ela. No nosso caso, as questões apresentam um texto base, tá? Está relacionado com as UAS. Se você leu, tá? Você leu o texto, você só vai compreender a profundidade ou os conceitos que estão lá se você tiver lido as UAS primeiro, senão ele vai ser um texto que você sabe o que está escrito, mas não entende possivelmente os conceitos envolvidos. Tá? Então, a resposta das questões depende de você interpretar corretamente o texto, tá? E dos conceitos que você aprendeu com a leitura das UAS. Ver se tem mais alguma coisa. Não. Então, deixa eu voltar aqui. Só tem mais uma coisa que eu quero falar para vocês. Às vezes, tá? Por alguma razão, a prova sai com algumas falhas. Tá? Isso pode ser aqui que a gente está fazendo ou em algum outro lugar que vocês vão fazer uma prova. Então, acontece o seguinte. Imagine que numa prova apareçam duas alternativas exatamente iguais. Duas alternativas exatamente iguais. Então, você vai ter duas situações. Se a alternativa correta é a que está duplicada, a questão vai ser anulada. Com certeza. Se ela não é, você passou a ter só três alternativas para responder. Então, numa situação dessa, nunca coloque como alternativa correta aquela que está duplicada. Coloque uma das outras três. Tá? Porque se por acaso a questão não for anulada, você tem mais chance de ter acertado. Tá? Porque quando duas questões estão corretas, ela vai contra o princípio de uma
prova com alternativas, né? E diz que apenas uma das alternativas é correta. E se tiver duas, ela já não corresponde a isso, então a questão vai ser anulada. Tá? Então, vamos lá. Então, começando, né, nossa conversa, então, Business Intelligence. Então, é uma ferramenta, né, usada para que você possa, a partir de dados, né, fazer processos de preparação desses dados e deles obter informações que podem gerar decisões, né, sobre o negócio. Então, vamos lá. Então, o BI, né, ele pega dados e transforma esses dados, né, em coisas que a empresa pode usar para tomar decisões estratégicas. Tá? O BI surgiu lá pela década de 70, ela evoluiu com os bancos de dados e interfaces gráficas, e ela tem importância estratégica. Por quê? Porque ela permite que as empresas façam análises detalhadas daquilo que ela tem como dados. Aí, a partir dessas análises, ela consegue fazer previsões para aquilo que pode acontecer dentro da empresa. Tá? Então, ela tem a possibilidade de perceber tendências de mercado, tá? Ou tendências de funcionamento da empresa. Tá? Com isso, ela pode ganhar competitividade. Tá? Então, hoje, né, o BI é usado como uma ferramenta muito importante, tá? Oferecendo insights para as empresas. Hoje, tá? Dizer assim, pensando no momento, tá? O pessoal está trabalhando muito com inteligência artificial. Então, muitas vezes, né, os insights que você recebe, né, de inteligência artificial, ela pode ser comparada com o uso de um BI. Bom, características, né, integra dados, ela oferece uma visão mais integrada, né, do negócio. Tá? Então, ela facilita você apresentar dados, né? Agora há pouco eu estava dando aula para o pessoal do primeiro semestre de informática aplicada e eu estava falando para eles sobre isso, né? Sobre usar dados como estratégia de gestão. Tá? Então, o BI ele é uma ferramenta que permite que você use esses dados para ter, né, uma visão que permita você usá-los como estratégia de negócio. Bom, eu consigo fazer análises preditivas, né? Ou seja, eu consigo imaginar, né? Imaginar não ter, né, a ideia do que vai acontecer no futuro. Eu não tenho condições disso com análise preditiva. Eu posso criar relatórios e dashboards. Olha, parece até um pedaço da aula do pessoal do primeiro semestre, né? Então, falando de relatórios que me permitem fazer ter uma visão do que está acontecendo na empresa. Dashboard é uma visão gráfica, né, onde eu tenho a apresentação de diversos gráficos de informações e dos KPIs, né, que são os indicadores de desempenho da empresa. Tá? Agora, para eu poder trabalhar com BI, é necessário que eu tenha, né, qualidade dos dados, ou seja, os meus dados sejam consistentes e que eu tenha uma arquitetura, né, de TI que suporte, né, o processo. Bom, vantagens e benefícios do BI. Bom, então, o BI permite acesso rápido às análises que ele faz, né? Então, eu tenho essa informação rápida, então, eu tenho possibilidade de tomada de decisões mais rápidas e confiáveis, né? Porque eu tenho dados corretos. Aí eu posso manter com o BI, né, os meus indicadores para entender como a empresa está desempenhando, né, suas funções e entender quando eu tenho problemas e falhas que podem ser corrigidos antecipadamente. Tá? Outra coisa que o BI também permite, né, é eu fazer projeções dentro do funcionamento da empresa para eu obter redução de custos. Então, eu posso eliminar, por exemplo, a criação de estoques desnecessários, né? Então,
um dos problemas mais sérios das empresas hoje é o custo, né, de eu ter estoque. Tanto que existe uma forma de gestão, né, que é o de estoque zero, né? Então, a ideia de você ter o estoque em just in time. Eu tenho estoque para produzir aquilo que eu preciso em um dia, dois no máximo, e vou mantendo isso. Isso me garante, né, dois tipos de economia. Não, como dizer, manter dinheiro, né, perdido ou fixado em estoque e ter espaço necessário para manter o estoque. Tá? Isso para as empresas hoje é muito importante. Tá? E, lógico, né, se eu trabalho bem, a empresa entende o que tem que acontecer ou o que tem que fazer, ela consegue melhorar a experiência do cliente, né? Entendendo como são as tendências de mercado ou o que eu posso fazer para melhorar o meu relacionamento com o cliente. Bom, os componentes, né, físicos, né, para poder ter o BI. Né? Então, eu teria o Data Warehouse, que seria um repositório central de dados. Tá? Ele é orientado por assuntos e não é volátil. Né? Tudo que vai entrando lá vai sendo guardado. O Data Mart, que é um subconjunto do Data Warehouse, ele é uma parte. Normalmente, essa parte é definida, né, com foco em áreas específicas da empresa. Tá? E aí, o ETL, que é o processo de utilização desses dados. Então, eu posso tirar, né, transformar esses dados para integração com os meus sistemas. O Olá, o Data Mine, né, eu posso ter, né, a organização dos dados em cubos, né, que permite que eu consiga ver esses dados, partir esses dados. Eu, como tenho pouco tempo de informática, eu trabalhei numa empresa de treinamento, a gente usava uma planilha de cálculo que ela tinha o que eles chamavam de banco de dados multidimensional, que é a ideia de você ter um cubo, né, para poder fazer. Hoje existem os cubos de decisão, né, que você pode fazer a observação dos dados com várias camadas, né? Bom, outra coisa, né, o data mining, que é mineração de dados, ele permite que você descubra, né, padrões dos seus dados, né? Então ele utiliza algoritmos para você poder fazer isso, tá? Então eu posso usar, né, o data mining, por exemplo, para fazer segmentação de clientes, tá? Ou observar, né, nas transações que eu tenho algo que possa indicar fraudes, né? Bom, qual é a importância de eu ter qualidade de dados, né? Qual a importância disso? Se os dados estão precisos, têm qualidade, tá? Eu consigo usá-los para tomar decisões confiáveis. Facilita o processo, né, de eu ter a utilização desses dados para a criação de indicadores, para fazer os dashboards, para fazer o processo do BI. Agora, se esses dados não são confiáveis, o resultado que eu vou obter pode não ser também. Eu poderia tomar decisões falsas, né, e ter prejuízo na empresa. Bom, o processo de limpeza de dados, né, ele pode ser determinado, por exemplo, por um processo de validação da entrada dos dados, um processo de padronização de entrada. Então, se você pensar no formulário de entrada de dados, alguns dados eu posso criar, né? Criar nessa entrada de dados uma lista de escolha, né? Se não for tão grande, né? Uma lista de escolhas que facilita eu ter os dados de forma padronizada e sem erros, tá? E eliminar duplicidades, né? Dependendo de como eu estou trabalhando, pode ser que eu tenha situações em que eu não consiga criar novamente, né, um
um elemento com a mesma entrada de dados. Então, muitas vezes, quando vocês vão se cadastrar em alguns locais, eles usam um e-mail. E se você tenta criar novamente o seu usuário usando o mesmo e-mail, ele vai dizer, esse e-mail já existe, por favor, use a sua senha para entrar. Tá? Agora, metadados, né, são como os dados devem funcionar, tá? Como os dados devem ser. Então, se eles estão bem definidos, você não tem problemas, tá, para manter as suas regras de negócio funcionando. E para tudo, né, quando eu descobri esse melhoria contínua, né, o ciclo PDCA, então eu aprendi que, olha, você planejou, executou, validou, melhorou, o ciclo vai rodando, sempre melhorando. Tá? E no caso dos dados, você tem a necessidade de estar sempre observando. Bom, os passos para a implantação do BI. Você precisa planejar os requisitos, ou seja, requisitos funcionais, ou seja, aquilo que é necessário para cada área ou para a empresa. Tá? O importante nesse momento é envolver quem vai trabalhar com o BI ou quem vai se beneficiar, tá? Para que você possa garantir que o que vai ser trabalhado, os resultados que vão ser obtidos, estejam de acordo com as necessidades da empresa. Tá? Se você não faz isso, isso fica complicado. Tá? Muitas vezes você cria algo que é muito bom, mas não é bom para aquela empresa. Bom, apoio em indicadores, né? Você precisa do apoio da gestão, né? Isso para qualquer projeto estratégico para a empresa é importante que a alta direção esteja envolvida e patrocine o projeto, ou seja, ela queira que ele dê certo, e a partir disso você consegue gerar os indicadores de desempenho que são relevantes para esse projeto. Bom, qualidade e integração de dados, assegura-se que a eficiência e a qualidade dos dados para os resultados confiáveis com o BI. Voltando, né? Os dados não são bons, os resultados que vão ser obtidos podem não ser corretos. Tá? Bom, seleção e gestão contínua, então analisar ferramentas, selecionar software. Isso, pessoal, é quando você está implantando. Então, você tem que definir quais são as ferramentas que você vai usar, quais são os softwares adequados, tá? Definir prazos para gerir o projeto. Tá? Então, no começo da mudança do curso, né, a gente está implantando uma nova um novo plano para o curso, né? Então tem um novo projeto que foi refeito. Então o primeiro semestre já está sendo implantado. Tá? E o pessoal está vendo bastante sobre esses assuntos que a gente está discutindo aqui. Porém, eles estão trabalhando lá a parte de avaliação, de implantação, de discussão de como os dados são importantes para o processo de decisão, usando o Excel ainda. Mas é possível que eles passem a ver com alguma ferramenta de BI, por exemplo, como o Power BI, né, da Microsoft. Bom, ferramentas de descoberta e análise inteligente, né, o OLAP. Tá? Você pode fazer análises multidimensionais rápidas, a mineração de dados, né, o data mining, o text mining, tá? E sistemas especialistas em inteligência artificial. Isso aqui para você poder descobrir alguma coisa. Bom, aplicações práticas, né, indicadores de desempenho. Então, o pessoal pode usar o BI em marketing, vendas, produção, finanças. Cuidado, né? Marketing e vendas não são a mesma coisa, tá? Marketing é mais abrangente. Tá? E quem quiser aprender bastante sobre marketing, tem um livro de um autor muito bom, Philip Kotler. Dá uma olhada nele, que vale a pena. Bom, aí o pessoal vê como estão as vendas, definir campanha, o que vai acontecer, o que precisa
preparar, fazer pedidos de estoques e assim por diante. Finanças, como melhorar o desempenho financeiro da empresa, tá? Então, tudo isso são aplicações de BI. Bom, campanhas de análise de comportamento, né? A BI permite que você defina campanhas. Então, por exemplo, eu posso criar campanhas para clientes que só compram no inverno, no verão, eu posso criar campanhas para diminuir a sazonalidade de alguns produtos, né, em termos de mercado. Então, eu posso ter aí, né, a análise do comportamento dos clientes e, a partir disso, criar ferramentas ou ações que me permitam interferir nisso, tá? Ou estar bem com isso. Bom, continua. Eu tenho que manter, né, o monitoramento de indicadores de desempenho, mantê-los sempre atualizados para poder usá-los, né, como ferramenta para decisão, tá? E fazer a gestão eficiente. Eita,
Ixi, nossa, pessoal, que horrível. Não vou mais usar esse tipo de, de evento do Teams, não. Só deu encrenca. Bom, então voltando aqui rápido, né? As dicas de estudos, as dicas para a prova, o mais importante é aquilo que eu falei com relação às questões. As questões, então, voltando ao texto base, BI, lembrando, BI é uma forma de você, é uma ferramenta para você manipular dados, e a partir desses dados você obter insights para a empresa. Porém, para que eles sejam bem feitos, né, é importante que os dados sejam confiáveis, né, que os dados estejam corretos. Bom, análises preditivas, os dashboards, importante, as vantagens, né, você tem acesso rápido, melhoria da experiência, a parte física, na Data Warehouse, Data Mart ETL, análise multidimensional, né, você consegue criar, né, visões a partir de partes, né, dos dados, tirar e colocar dados. A importância da qualidade dos dados, né? Sem dados corretos você não trabalha. A implantação é importante, você ter, né, a seleção da melhor ferramenta, ter apoio da gestão para você poder criar indicadores que realmente reflitam as necessidades da empresa. Aí as ferramentas de descoberta, né? Tá? Aplicações práticas. E aí vamos para o CRM. Bom, você já deve ter visto, né? O CRM, que é importantíssimo, né, no funcionamento das corporações. Então, se você implanta um ERP, normalmente você tem um CRM que pode ser integrado a ele, né? Porque ele é um módulo que seria muito grande para se colocar diretamente no ERP. Alguns ERPs até têm, mas eles não têm a capacidade de desenvolver um produto tão específico, né, quanto ele. Tá? Então, o que a gente vai trabalhar aqui? Vai entender a ferramenta, entender os termos, né, e entender o que o CRM faz para as empresas em termos de vantagem competitiva. Bom, a gente tem tipos, né, de CRM. Um operacional, no caso, ele tem foco, né, em você automatizar processos, então os principais recursos dele seriam o serviço de atendimento ao cliente, automação de vendas. Aqui na automação de vendas você teria lá como é que é o termo? A automação da força de vendas, né? Você ter lá o pessoal de campo com acesso ao CRM diretamente do campo para poder ter informações mais precisas, né? E também o pessoal de marketing. Aí o analítico, né, ele vai fazer a segmentação dos clientes e análise, e aí ele, para fazer isso, ele precisa, né, de um data mining, né, de uma mineração de dados, e do business intelligence, do BI, tá? E o colaborativo é aquele que vai permitir que você tenha interação e comunicação com as pessoas, tá? Então aí você vai usar e-mail, redes sociais, fóruns e assim por diante. Os benefícios, né, você pode ter maior satisfação dos clientes, né, melhor experiência e confiança, você consegue fidelizar clientes. Redução de custos, né? Isso para qualquer empresa é importante, né? Então, você diminui, né, o custo que você tem para ter novos clientes, tá? Então, você diminui a necessidade de altos investimentos para poder ter novos clientes, né? Obter, atrair novos clientes. Mantém a fidelização, né? Aumento da retenção de clientes e lealdade. E
aumenta a lucratividade. O crescimento sustentável aqui diz respeito a você crescer de acordo com aquilo que é possível fazer dentro da sua empresa, mas com conhecimento, né, dos seus clientes. Bom, tendências, né, de CRM, trabalhei em nuvem, né, dificilmente o pessoal vai continuar tendo as infraestruturas grandes de TI em company, né, ou on-premise para manter os sistemas, né, a integração dele com o ERP ou o e-commerce, né, para centralizar informações críticas, mobilidade e acesso móvel, né, então permite flexibilidade para os usuários e ferramentas sociais. Então, vamos lá. Desafios para implantação. Como eu falei, né, o pessoal precisa ter uma infraestrutura robusta, né, para processar dados, integrar sistemas existentes. Tá? Então, muitas vezes a empresa vai optar por mantê-lo na nuvem. Né? Aí você aluga a infraestrutura e quem se responsabiliza por isso é a prestadora de serviço. Tá? Então, ele muda a organização, né? Então, ele quebra paradigmas, ele quebra silos de informação. Aí o pessoal tem que se adaptar à nova forma de entender a empresa e de entender os clientes. Tá? Importante, né, escolher uma solução adequada. Então, existem empresas que criam CRMs específicos para determinadas atividades. Tá? E é importante que as empresas sempre lembrem, né, que para uma ferramenta dessa funcionar bem para a empresa, os seus funcionários precisam estar capacitados e que a empresa crie, né, um projeto de gestão de mudança, porque as pessoas sabendo como usar e por que vão usar e entender por que foi a mudança, o sucesso do projeto é muito provável. Ó, o CRM, ele é um diferencial competitivo, né? Empresas que não usam o CRM, né? Empresas de algum porte, é muito difícil existir hoje, mas teria problemas sérios, né? Porque ele é uma estratégia fundamental para que você mantenha-se competitivo no mercado, tá? Porque o mercado muda, as coisas mudam, tem situações em que alguns eventos mudam as situações, mudam como as pessoas enxergam as coisas, tem que estar preparado para isso. Ele tem foco no cliente, né? Isso é fundamental, por isso ele é chamado CRM, né? Ele é o gestor do relacionamento com o cliente e ele vai te indicar formas de que você faça a sua empresa tomar decisões que melhorem o seu relacionamento com os clientes e mais ainda, né? Cria o que eles chamam, né, de retenção e fidelização. Bom, vai reduzir custos, né? Entrega processos, melhora a lucratividade da empresa. Por quê? Porque diminui o custo de eu ter e reter clientes. Tá? E o CRM está evoluindo. Então, hoje você pode dizer que você tem o CRM integrado com inteligência artificial, por exemplo. Bom, e aí agora vamos falar de gestão da cadeia, né? Gestão da cadeia de suprimentos, né? O SCM, Management Supply Chain. Né? Então, ela envolve decisões estratégicas para a empresa, né? Então, eu preciso decidir o que produzir, o que comprar, como transportar, como armazenar, para que eu possa ter uma empresa que funcione bem, né? Que tenha eficiência. Então, para eu poder trabalhar com a gestão de cadeia de suprimentos, eu preciso ter ferramentas que são cruciais para que eu trabalhe com integração, né, com os gestores. Bom, habilidades envolvidas nesse processo, né? Analisar processos logísticos, né, para propor soluções otimizadas,
para melhorar custos e eficiência do serviço ao cliente. A gente pode pensar o seguinte, tá? A gestão da cadeia de suprimentos, ela não é só trabalhar com clientes, é também trabalhar com fornecedores, tá? Eu estou no meio de um processo em que eu recebo e também entrego, tá? Então, eu preciso pensar nas duas vertentes aí. Bom, a importância da tecnologia da informação, se eu não tiver uma infraestrutura de TI, eu não tenho como ter uma gestão de cadeia de suprimentos decente. Bom, como é que eu posso trabalhar? Então, eu tenho vários níveis de fluxos. Então, ela é compostas, né, a cadeia, como eu falei, de fornecedores e clientes. E eu tenho fluxos, que, nossa, o pessoal da engenharia de produção adora isso, montante e jusante, né, com a empresa foco no centro. Então, fluxos de materiais e informações, então, material, informação, recursos financeiros circulam a partir das entregas, tá, dentro dos prazos. E eu posso ter dois modelos para esses processos. Eu posso ter o push e o pull. Então, a empresa ela pode trabalhar, né, empurrada, ou seja, ela atende às demandas, ou ela cria os produtos e fornece, né? Ou seja, empurrando para a demanda. Tá? Então, eles vão ter que entender isso para poder trabalhar dentro do processo, tá? Do fluxo de materiais. Bom, benefícios de qualquer tipo de integração, reduz custo, aumenta a eficiência, melhora o planejamento. Isso vale para qualquer situação em gestão. Tá? Bom, decisões estratégicas competitivas com relação a funcionamento da empresa. Eu posso ter múltiplos fornecedores para um determinado bem, produto ou serviço que eu precise. Então, eu posso ter uma competição baseada em preço. Aí pode me reduzir custos. Porém, nem sempre, né, uma competição baseada em preço fornece aquilo que a gente realmente precisa. Tá? Então, tem que se tomar muito cuidado com isso. Algumas empresas, quando entram no mercado para competir, elas entram competindo com preço. Então, isso pode resolver num determinado momento, mas com o passar do tempo ela acaba perdendo o mercado. Por quê? Porque os produtos não têm a devida qualidade. Aí, parcerias de longo prazo. Então, eu tenho colaboração contínua, tem inovação e redução de riscos. No caso de parceria de longo prazo, a gente pode pensar, por exemplo, nas montadoras de automóveis. Né? As montadoras de automóveis elas têm lá a parceria das empresas de autopeças. Então, muitas dessas empresas elas produzem, tá, com foco exclusivo em determinados clientes. Tá? Então, o cliente define o projeto do produto e eles produzem de acordo com aquele projeto. Então, o que foi pedido, a forma como foi feito, acaba gerando dentro da empresa alterações de produção que geram, tá, inovações. Agora, por caso de quem solicitou, ele vai reduzir risco de problemas, porque está produzindo com alguém que é parceiro dele. Tá? Aí, produção vertical ou horizontal. Eu posso ter a produção interna, né? Ou seja, fazer tudo dentro da minha empresa, então eu estou verticalizando, ou horizontalizando, perdão. Ou eu posso fazer aquisição de fornecedores, tá? E aí eu estou verticalizando. Tem camadas, essas camadas podem ser externas à minha empresa, tá? Então eu tenho que ter um maior controle se eu fizer a produção interna, tá? A aquisição de fornecedores, ela é importante, mas ela teria que passar, por exemplo, por algo que me garanta uma qualidade ou uma parceria. Tá? O Coeretsu é uma forma de você juntar empresas que produzem umas para as outras. Tá? E aí isso gera uma estabilidade e confiança. No Brasil, não era um Coeretsu, mas era um consórcio produtivo.
eu não lembro qual era a cidade, era no Vale do Paraíba, acho que era Taubaté, de uma fábrica de caminhões, eu acho que era da Volkswagen. Então, dentro da planta, eles tinham os fornecedores, né? Então, os fornecedores de autopeças estavam lá dentro. Então, a produção era realizada diretamente na planta. Então, a montadora ela fazia a requisição para quem estava ali do lado dela. Então, isso facilitava muito, né, o processo. Não tinha que ter estoque, também não tinha que ter muito tempo de transporte para os fornecedores. Bom, agora a gente já está num outro assunto, que é a parte de dados. Tá? A gestão de dados master, então, ela é importante por quê? Porque os dados mestres, eles são os dados que fazem um ERP, por exemplo, funcionar bem. Ou seja, são os dados que criam condições para que o ERP seja confiável. É a base fundamental dentro de um ERP. Tá? Então, a gestão dessa base de dados, dos dados mestres, ela cria, né, a condição para eu ter uma base única e confiável de dados. Então, todos os módulos do sistema acessam esses mesmos dados. Tá? Então, esses dados valem e são únicos para toda a empresa, para toda a organização. Tá? Então, melhora muito, né, a forma como os processos são realizados e garante qualidade e confiabilidade. Bom, ele garante, né, que eu consiga integrar bem sistemas de gestão de cadeia de suprimentos, o CRM, PLM. Então, tudo isso usando dados mestres. Mas isso também depende de um processo chamado governança de dados. A palavra governança seria como se fosse uma gestão responsável, né? Então, ela assegura que eu tenha qualidade dos dados. E a qualidade dos dados significa que os dados são confiáveis, são corretos, são padronizados, tá? Então, eu tenho uma redução de problemas causados por erros que poderiam ocorrer. Tá? O investir, né, numa benefícios estratégicos é importante, porque se eu tenho dados que são confiáveis, eu não tenho erros. Se eu não tenho erros, a tomada de decisão ela é melhor, ela é confiável. Bom, um exemplo prático, né? Está aqui um exemplo da integração do Walmart e a Procter Gamble, né? O Walmart, uma empresa de varejo, a Procter Gamble, produtora de produtos de higiene e saúde. Então, eles juntaram, tá? E melhoraram a gestão de estoques. O que isso ajuda, né? Reduz custos por quê? Porque com as informações diárias, né, de vendas, poderia ser criado um processo de reposição de estoque, né, pelo fornecedor mais rápido. Tá? Então, não falta estoque e também não tem estoque em excesso. Tá? Mas isso tudo precisa ser feito com com o estabelecimento de uma confiança entre, né, a empresa, né, que seria o varejista, com o fornecedor. Bom, então agora ele vai partir para os sistemas de gestão integrados, tá? Que são os sistemas que trabalham, né, fundamentos de qualidade e meio ambiente. Isso aqui está ligado, né, com o ESG. E outro dia aí, uma pós-graduação em ESG, a maioria das empresas tem que contratar pessoas que trabalhem com essa vertente aí da gestão, né, gestão sustentável. Bom, então, eu tenho integração de processos, ele combina a qualidade, meio ambiente, segurança e responsabilidade social. Tá? E por que isso? Porque hoje a gente tem várias
regulamentações, várias normas, leis, que as empresas precisam, né, estar em conformidade. Tá? E aí, se eu tenho isso, eu melhoro o funcionamento da empresa, eu tenho maior eficiência organizacional e diminuo riscos, tá, de problemas. A gente vai ver mais para frente o porquê isso. Tá? E os sistemas de gestão integrada para sustentabilidade, principalmente. Competitividade também, mas principalmente sustentabilidade. Tá? Então, eu alinho, né, os objetivos da empresa às demandas externas. Tá? Então, por exemplo, eu sou dono de uma empresa de ônibus. A demanda hoje nas grandes cidades é que esses ônibus sejam elétricos. Não vou discutir como é que essa energia elétrica é gerada, como é. A matriz energética do Brasil é muito boa, ela é bem sustentável. Mas eu tenho, por exemplo, países em que a matriz elétrica ela é sustentada por carvão, por usinas termoelétricas, que são extremamente poluentes e usam combustível fóssil. Então, eu gero eletricidade com combustível fóssil para eu dizer que eu estou trabalhando com sustentabilidade usando um veículo elétrico. Então, algumas discussões aí interessantes com relação à sustentabilidade. Bom, principais normas, né, que existem por aí, né? Eu tenho a ISO 9000, né? A família 9000, 9001. Então, ela é da área da qualidade. O objetivo é garantir que produtos e serviços que atendam, né, os requisitos dos clientes. Porém, como é que ela faz isso? Ela faz isso garantindo que existe qualidade no processo de produção. Tá? Então, se ela fosse garantir um determinado produto em especial, ela teria uma norma absurdamente grande, com vários adendos, né? Mas não, a ideia dela é ter um processo com qualidade. A 14.001 é do meio ambiente, né, para controlar impactos ambientais e melhorar o desempenho. Ela é importante, né, no momento que a gente está vivendo aí problemas, né, de meio ambiente, aquecimento global. A gente vai ter um El Niño aí mais poderoso mais para frente, que vai alterar bastante o nosso clima. A gente já está tendo aí algumas situações em que o processo dele ser muito forte já impactos, como as inundações lá em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então, é importante. O OSAS 18.001, né, gerenciar riscos ocupacionais e melhorar condições de trabalho. Na realidade, a OSAS está substituída pela ISO 41.000, mas tudo bem, ela ainda tem os requisitos que são importantes. A NBR 16.001, né, a norma brasileira, que é de responsabilidade social, que as empresas precisam promover cidadania e desenvolvimento sustentável. Vantagens estratégicas nesses processos, né? Redução de falhas e melhoria da imagem, né? Então, imaginando, por exemplo, a Vale do Rio Doce, né? Com o rompimento daquela barragem de rejeitos, né? Teve um problema sério de imagem. Tudo bem, já passou muito tempo, o brasileiro tem memória curta e vai esquecer logo. Mas o que eles fizeram lá foi um absurdo, né? Destruíram o Rio Doce, né? Destruíram toda a região, a parte lá da foz onde o rio deságua no mar também foi afetada. E eles estão brigando para não pagar as indenizações devidas. Mas tudo bem. Algumas empresas acabam tendo problema, por exemplo, quando são revelados, né, falhas, né, dela. E aí, não lembro se vocês se lembram que no Sul foi descoberto lá que algumas produtoras de vinho e suco de uva usavam trabalho, né, similar à escravidão. Tudo bem, faz tempo, ninguém lembra mais e as marcas continuam vendendo. Não sei se continuam mantendo esse tipo de trabalho, mas continuam vendendo. Ninguém
boicotou. Tá? Então, é assim que é o problema. Bom, aumento de eficiência operacional. Se você está dentro das normas, você possivelmente está dentro de formas que seriam melhores para trabalhar. Você faz uma redução de custos, né? Você, quando vai ter auditoria, a auditoria não vai ter problemas para apontar, né, em grande parte, porque você está de acordo com as normas, tá? Você treina o pessoal para trabalhar de acordo. Isso é um problema sério no Brasil. O Brasil também tem muito faz de conta, né? Então o pessoal tem um processo de funcionamento da empresa normal e um processo de empresa para o auditor. Então, é complicado. E uma gestão que integra toda a empresa, né? Uma gestão holística dos riscos, né? Você faz uma gestão integrada, ou seja, você entende como os riscos funcionam para a empresa toda. Bom, integração, né, do ciclo PDCA, então vocês já viram bastante, né? Planejar as melhorias e definir os objetivos, implanta as ações, monitora os resultados e padroniza ou corrige os processos para começar tudo de novo. Principais regulamentações: Lei de Crimes Ambientais, 9.005 de 98, Políticas Nacionais Ambientais, 81, de 2009, e as resoluções do CONAMA. Então, isso também é só informação, tá? Cobrando isso, fica aparecendo prova de ginásio da década de 50. Qual é o artigo da Constituição Federal que fala sobre o meio ambiente? Qual sistema de gestão integrado é uma forma de você integrar os processos e garantir conformidade com normas internacionais. Então, você mantendo-se dentro dessas normas, você tem um processo que permite, né, que as empresas possam exportar, por exemplo, né, e esse é um momento crítico para o Brasil, o relacionamento conturbado com os Estados Unidos, o acordo com a União Europeia, que já está sendo, né, problemático para algumas áreas. No fundo, o pessoal que faz acordos, eles querem vender o deles e não comprar o nosso. No fundo, eles vão achar barreiras para todo lado e diminuir a possibilidade de comprar da gente e ter a possibilidade de vender para a gente sem tarifas. Para eles é fundamental isso. Tá? Então, isso é um problema do comércio internacional e é difícil regulamentar isso e acertar. Bom, a eficiência e redução de custos, né? Você vai ter melhor eficiência operacional, a empresa vai funcionar melhor. Com isso, você reduz custos e otimiza recursos. E apresenta como propaganda para todo mundo que você trabalha com sustentabilidade e responsabilidade social. Tá? Só voltando aqui, né, do exportar, o pessoal tem aí um processo, né, de discussão, e ainda não sei se ainda está valendo, que era o de não validar, né, não certificar, né, carne de rebanhos que foram criados em áreas de desmatamento. Bom, ele é segurança, né, então ele integra, né, todos esses itens que a gente já falou. A importância deles é que eles garantem qualidade e conformidade, né? Então, para você vender para alguns lugares ou para você estar em alguns mercados, você precisa estar em conformidade com essas normas, tá? E, estando em conformidade com essas normas, você vai estar sempre pensando em melhoria contínua e redução de riscos, tá? E cria na empresa, né, uma cultura organizacional ética, ou seja, se a empresa apresenta algum problema, ela é transparente em relação a isso. Então, a gente tem aí vários episódios de empresas que tiveram
lotes de seus produtos, né, barrados por problemas. Tá? Ou empresas que, por exemplo, as empresas automobilísticas que precisam fazer um recall de veículos por problemas na produção ou problemas em componentes. Então, as empresas elas precisam ser muito transparentes em relação a isso, para que se não tenha problemas maiores, né, de saúde ou de utilização correta dos produtos. Bom, metodologia de graus de risco, isso agora. Bom, auditorias, né? Eu tenho auditoria interna e externa. O melhor é independente, mas de as empresas de auditoria dos Estados Unidos, né? Que eram a Big Four, aí teve uma que foi corrompida, né? Por uma grande empresa e acabou desaparecendo. Mas eu ouvi dizer que ela não desapareceu, não. Que tem empresas que são subsidiárias dela e continuam existindo. Tá? Então, eu tenho auditoria. Auditoria é importante. Por quê? Porque ela verifica como a empresa está trabalhando e verifica problemas. Tá? Os tipos, eu tenho interna, boa, interessante. Externa, mais interessante, porque a pessoa é isenta, então ela vem para ver se realmente está funcionando. E as integradas e conjuntas, que trabalham, né, com externa e externa e trabalham juntas, tá, nesse processo. Bom, a metodologia PDCA, que é a melhoria contínua, tá? E gerenciamento e cultura organizacional. Vocês devem ter visto isso, cultura organizacional em outras disciplinas, né? Então, a gente tem que ter uma liderança que é comprometida com esse processo e a empresa criar uma cultura que sempre pense em fazer melhor, em estar sempre pensando que vale a pena trabalhar certo. E é isso aí, pessoal. Espero que a gente esteja bem preparado para a prova. Eu tenho certeza que vocês vão bem nessa prova. A prova vai ser super tranquila. Não fiquem muito preocupados, não. Vai ser uma prova, eu diria, bico. Isso é coisa de velho, né? Bico. Fácil. A prova vai ser tranquila. Alguém tem alguma dúvida? Quer colocar alguma coisa no chat? Deixa eu abrir aqui o chat para eu ver. Tem alguma coisa. Bom, gente, tem alguma dúvida? Fala aí. E aí, desculpa, né, pessoal, pela minha falha aí. Eu acreditei que eu tinha acertado tudo aqui, mas eu criei essa live num novo formato para facilitar a entrada dos participantes e esqueci que eu tinha que aprender a usá-la também. Mas agora eu já sei, já descobri qual foi a minha grande falha. Então, povo, nenhuma dúvida, podemos terminar? Tudo certo? Então é isso, pessoal. Obrigado pela participação. Realmente espero que vocês deem muito bem nessa prova. E é isso aí. Bom, estou perguntando se o material vai ficar disponível. Eu vou ver aqui na turma do primeiro semestre, deu um problema na gravação. Eu tive que parar e reiniciar. E ele acabou não gravando direito. Eu preciso ver se ficou gravada a segunda parte. De vocês, acho que não, porque eu gravei direto, não fiz nenhuma interrupção. Então, eu vou disponibilizar a gravação para vocês também. Tá? Então, é isso daí. Beleza? Vocês podem rever e avisar para os colegas também que vai estar disponível. Falou, pessoal. Valeu, boa tarde.
E, de novo, hein? Arrasem na prova, hein? Deixa o professor passar por malvadão que fica acabando com os alunos por causa de prova. Tá? A prova é tranquila. Abração para todos e espero que todos aí estejam prontos para se formar o mais rápido possível. Bom, é isso aí, pessoal. Tchau.